Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Terminando essa série de devocionais sobre a vida cristã vitoriosa, e nós tratamos de vários princípios e estamos fechando falando a respeito do jejum e da oração. E como modelo de uma vida de oração intercessória, daquele que se põe na brecha, nós temos Neemias. E estamos então aprendendo algo muito precioso com as orações de Neemias e seu jejum. Hoje nós vamos falar então sobre removendo as barreiras. Então, importante a gente entender que no início, que nós já vimos sobre a oração de Neemias, que ele focalizava na natureza de Deus. Um Deus temível em obras, um Deus criador dos céus e da terra, o Deus do céu, o Senhor que estava sobre todos e sobre tudo. Então, Neemias, ele tinha um foco a respeito de Deus e era sobre a sua natureza. E é sobre isso que ele então se punha, sobre o conhecimento do caráter e da natureza de Deus. Neemias tornou-se então consciente de uma barreira muito importante que impedia o seu senhor de renovar o privilégio da aliança que ele tinha com o seu povo. Que todos nós sabemos que era o pecado não confessado do seu povo. Isso ilustra então outra lição para a nossa vida de oração. Isto é, para que a oração tenha efeito, ela deve ser acompanhada não só por adoração, louvor, ações de graças, mas também pela confissão. Neemias sabe que o pecado estava na base da situação atual do povo e da cidade de Jerusalém. Não foi por falta de aviso dos profetas de Deus o que aconteceu, porque Deus, o nosso Deus, o Deus dos céus, como diz Neemias, é um Deus preventivo. Ele sempre sinaliza para nós as coisas que podem acontecer em nossa vida, porque nós erramos o alvo quando nós pecamos. A gente não é pego desprevenido. Quando nós não temos um relacionamento, uma conexão correta com Deus, quando não ouvimos a voz do Espírito Santo, quando endurecemos o nosso coração, sim, nós somos pegos de surpresa. Mas o nosso Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, sempre sinaliza quando nós estamos fora de rota e que tipo de colisão nós podemos ter. Então, portanto, Neemias, ele ora dessa forma, ele confessa, faz essa oração de confissão dessa forma. Nós pecamos contra ti. Ele não quer apenas, importante aqui também, culpar a nação, mas identificar a si mesmo com a culpa do seu povo. É a oração de identificação, Quando alguém se põe e pede perdão por todos, olha, como parte daquela nação, como parte daquele povo, como parte daquela família. Então, ele declara: eu, a casa do meu pai, temos pecado. Eu e a casa do meu pai temos pecado. Será que esta não é a base das orações que nós apresentamos a Deus? Esta é uma base de orações que nós apresentamos a Deus. Então, começando com esta confissão geral, Neemias passa a dar exemplos específicos, E nós temos assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas nós não nomeamos os pecados que temos cometido contra Deus. E quando nós confessamos, nós precisamos dar nomes, sim, ao nosso pecado. Então, ele passa a dar exemplos específicos. Ele fala: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos, nem as suas ordenanças que destes a Moisés, o teu servo. Então, ao dizer isso, é claro que Neemias crê
que a miséria de Jerusalém, no que ela se encontra, está relacionada diretamente com o pecado não confessado ou reconhecido ou não identificado do seu povo. Ele admite também que o povo não tem méritos próprios, assim como nós também, quando chegamos a Deus em oração, precisamos chegar nessa plena consciência. Não é pelos nossos méritos. Nós nos aproximamos de Deus hoje em oração, ou seja, de qualquer forma, pelos méritos de Jesus. Então, eles quebraram a aliança com o Senhor, ele diz. Ele, porém, fez a provisão para a sua restauração ao favor divino. Ele ora pedindo que o Senhor restaure, que pela graça, né, pelo seu favor divino, restaure e restitua o povo. Então, esta provisão torna-se, então, a base do pedido de Neemias. Então, ao confessar, né, os seus pecados do povo, então, que eles haviam quebrado essa aliança, ele está pedindo não só a proteção, novamente, para o povo, mas também a sua provisão divina e sobrenatural. Ao lembrar a provisão que Deus fez para restaurar o povo ao seu favor, Neemias demonstra outro princípio muito importante de oração. Para que a oração ela seja eficaz, ela precisa basear-se aonde? Nas promessas de Deus. Aí chega esta parte, depois da confissão. Neemias lembra das promessas que Deus fez para o seu povo e ele ora assim: lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem meus mandamentos e cumprirem os mesmos, mesmo aqueles desterrados, aqueles que foram para lugares distantes, eu os ajuntarei. Estes ainda são teus servos, diz Neemias. Lembrando, né? Esses ainda são teus servos, é o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Lembrando, então, do que Deus tirou o povo do Egito. Neemias, então, pede o cumprimento dessa promessa de Deus que ele fez. Este apelo marca, então, o ponto alto da sua oração. A sua confiança no Senhor é tão completa que ele sabe que Deus resolverá detalhe por detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Ele concluiu, então, a sua oração referindo-se ao povo como servos do Deus Altíssimo. E as várias promessas que existem na palavra de Deus são para o povo, sobre os servos de Deus. Somos todos servos. Com isso, subsentende, né? Ser, então, uma renovada, né? Uma atitude de renovada submissão à autoridade de Deus e ao restabelecimento da antiga relação de aliança. Então, a intercessão de Neemias ressalta esta verdade. Que verdade, então, ressalta? Que a oração não é vencer a relutância de Deus, não é vencer Deus pelo cansaço, é apropriar-se de sua mais alta disposição em cumprir as suas promessas, apesar da infidelidade do povo. Neemias continua pedindo o favor do Senhor. Esta que é a questão, a oração perseverante. Depois dele completar esta parte toda, ele continua pedindo o favor de Deus por 4 meses. Durante esse tempo, ele vê os problemas com maior clareza. Porque, gente, era uma grande obra que Neemias estava, então, para realizar. Também ele começa a compreender a parte que terá que desempenhar como responsabilidade sua, né? Porque eu sempre falo que Deus usa a nossa vida muitas vezes para responder às orações que nós mesmos colocamos diante dele. Muitas vezes nós somos a resposta de oração na vida de alguém. Tudo isso nós vemos na forma como Neemias então termina a sua oração. Ele pede ao Senhor que o faça prosperar e que ele tenha sucesso ao tomar seu plano, então conhecido ao rei Artaxerxes. Ele sabe que será difícil deixar a corte persa
pois ele é um servo de confiança. É ele, o rei, na verdade, depende dele na sua segurança. E Neemias sabe disso. Como Neemias, ele então não sabe como Deus vai fazer, como as coisas vão acontecer, como que Deus vai resolver tantos detalhes para levar ele a realizar essa obra. Ele já sabia que esse era o chamado dele. Sua confiança no Senhor, então, é tal que ele confiadamente espera que Deus cuide de todos os detalhes. 4 meses esperando pelos detalhes. O primeiro detalhe era o rei, que dependia de Neemias para a sua segurança. Mas nós temos um provérbio, Salomão, né? Provérbios 21:1, traz esse princípio com certeza de saber como seus antepassados lidavam diante dos reis, né? Sobre a liderança de Deus dos céus. Então, Provérbios 21:1 diz assim: assim como as correntes das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e o Senhor inclina para onde quer. Muitos reis, os reis estão com seus corações nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para onde quer. Assim o rei inclinou seu coração. Deus inclinou o coração do rei para o coração de Neemias. Assim temos vários princípios a respeito desta oração eficaz. Amanhã nós vamos recapitular cada um deles e vamos começar a ver sobre o jejum. Então, anote aí, pense a respeito disso. Não esqueça do nosso desafio que começa dia 1º de março, 40 dias de oração e jejum aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.